rubro-negros pelo mundo, meu nome é Cícero Andrade, eu sou flamenguista em Portugal. E no vídeo de hoje, Conmebol e CBF podem destruir o Mengão. Roda a vinheta. Flamengo! Se você chegou agora nesse vídeo, curta, compartilhe e divida com seus amigos. Não deixe de se inscrever no canal e acionar o sininho para receber notificações sobre os vídeos diários que fazemos sobre o Mengão e o futebol português. Vamos lá, pessoal. Hoje, 11 horas da manhã do Brasil, será a convocação da seleção brasileira para 2 jogos da eliminatória da Copa do Mundo de 2022. O que acontece? Em função da crise mundial, da pandemia mundial, alguns países ameaçam não ceder jogadores para a seleção brasileira. Por quê? Porque, infelizmente, o Brasil é considerado aí um dos países mais perigosos em relação à doença. Entradas de brasileiros em determinados lugares estão expressamente proibidas em função da má condução da pandemia no país. Então, por exemplo, os clubes ingleses estão decididos a não ceder jogadores. Então, temos aí de clubes ingleses Fernandinho, Gabriel Jesus, Firmino. E aí eu posso fazer uma lista enorme de times ingleses que cedem normalmente jogadores para a seleção brasileira, né? E o Flamengo vira alvo, né, da convocação da seleção brasileira. Você pode estar pensando assim, e você pode até, nesse momento que esteja vendo esse vídeo, pensando, vai tirar um jogador ou outro, não vai fazer nenhuma diferença. Então, vou fazer um balanço rapidinho contigo aqui. Goleiro, o Flamengo não corre risco, o Diego Alves está machucado e ele não vai chamar o Diego Alves, ele não é. Então, goleiro, o Flamengo tem lá os seus goleiros, tem seus problemas e vai continuar. Lateral direita, Isla, nome certo para a seleção chilena. Então já pode tirar pelo menos os próximos 3 jogos sem Isla, né? Você pode até gostar, porque o Isla não está jogando tanto assim, mas ele não vai estar. Na zaga, Rodrigo Caio. É convocável? É sim convocável e é um jogador que o Tite gosta muito e ele pode convocar. Ele vai voltar agora de contusão. A sorte pode ser que ele não convoque em função do tempo que ele estava contundido, mas em condições normais de temperatura e pressão, o Rodrigo Caio seria um jogador que seria convocado. Aí você vai falar assim, o William Arão não vai ser convocado. Não sei, meu amigo. O Tite, ele faz aquele esquema de 3 atrás, avançando um lateral, né? O Tite, ele acompanha o futebol europeu. E o Tite pode sim gostar da ideia de um jogador multivalente, polivalente, melhor dizendo, na seleção. O Arão agora jogando de zagueiro e ajudando na saída de jogo. O Arão já foi jogador de seleção brasileira. Então, assim, não estamos livres de ter o Arão convocado também. O Arão pode ser um convocado para a seleção brasileira. Então, aí já temos o lateral direito, os 2 zagueiros, teoricamente, como possibilidade de convocação. E você fala o Felipe Luiz. Não, o Felipe Luiz está mais experiente. O Felipe Luiz tem 30 e poucos anos. O Tite não vai convocar. Na última Copa América, o Felipe Luiz estava lá, né? É bom lembrar, foi campeão pelo Brasil pela Copa América. E, jogando a bola que está para 3 jogos, né? Ainda mais querendo fazer uma variação do esquema, né? O que o Tite tem feito também na seleção? Ele tem colocado 3 defensores mais fixos e avançado o René Lodge lá na esquerda. Se por acaso ele convoca o Daniel Alves e ele quer fazer uma variação disso, botando um lateral mais fixo atrás, ele pode convocar o Felipe Luiz, deixando o Daniel Alves na frente também. Então vamos lá, né? Nós temos aí em risco os 4 jogadores de defesa para essa convocação, né? Vamos para o meio-campo. Diego, algumas pessoas estão falando do Diego. O Diego já foi convocado pelo Tite antes da Copa do Mundo. Aí o Diego deu uma declaração que foi muito decepcionado com o Tite por não ter sido convocado pela Copa, ficou uma situação ruim. Então, eu acho que o Diego ele não convocaria, apesar do Tite já ter convocado o Diego. Gerson, pessoal, eu duvido, né? Enfim, você vai ver esse vídeo depois, eu posso estar redondamente errado, que dessa vez ele vai ter alguma desculpa para não convocar o Gerson. Então, o Gerson deve ser convocado.
Na minha opinião, tomara que não, tomara que ainda tenha aí uma treta que ele mantenha o Gerson no Flamengo. Mas o Gerson, de todos esses nomes, eu acho que eu falei até agora, acho que o Gerson talvez seja o nome mais certo a ser convocado para a seleção brasileira, né? E Everton Ribeiro. Everton Ribeiro foi o melhor jogador dos últimos jogos das eliminatórias do Brasil. Ele não está tão bem no Flamengo, mas ele jogou, inclusive, no lugar do Neymar no último jogo do Brasil, né, onde o Brasil ganhou, eu não lembro exatamente de quem. Então, Everton Ribeiro é outro nome que, em função da continuidade do trabalho, o Tite pode normalmente convocar. Não existe nenhum problema para ele convocar. Então, pode ser mais um nome convocado. Arrascaeta é certo, pessoal. Seleção uruguaia, esse aí, Isla, Arrascaeta, vocês podem contar que não vão jogar esses jogos pelo Flamengo, né? Certo. Na frente, Bruno Henrique. O Tite já convocou o Bruno Henrique, dependendo, Richarlison não podendo ser convocado, jogadores da Europa não podendo ser convocados, o Bruno Henrique vira alvo também, mesmo sem estar na sua melhor fase, pode ser convocado. Gabigol, eu acho que existe uma implicância do Tite com o Gabigol, né? E dizem até que os outros jogadores não gostam do Gabigol, tomara que isso seja verdade, mas é um jogador que também pode ser convocado, né? Enfim, é um jogador que talvez o nosso melhor centroavante brasileiro no mundo seja hoje em dia o Gabigol, né? Então, pessoal, de 11, eu estou falando de 10 possibilidades de convocação, e eu diria aí duas 100% certas, que são os estrangeiros vão ser convocados, e duas... eu estou esquecendo de uma. E duas ali que Gabigol e Gerson, acho que são duas probabilidades muito grandes de serem convocados, se não mais convocados do Flamengo. E eu esqueci do Pedro. A gente não pode esquecer que no último jogo da seleção brasileira, o Pedro foi convocado também. Então, assim, a gente corre o risco, dependendo do que for feito, dependendo das sanções da Europa em relação ao Flamengo, o Flamengo pode jogar com um time totalmente reserva nos seus compromissos enquanto os jogadores estiverem servindo a seleção brasileira. Mas ele vai ter bom senso e não vai tirar todos os jogadores do Flamengo. Aí eu vejo o lado dele. Se é eliminatória de Copa do Mundo, amigo, tem que ir para a Copa do Mundo, eu não faria se eu fosse o Tite, né? Eu não faria nenhum tipo de restrições e convocaria os melhores jogadores, né? Então, assim, momentos de tensão para hoje, 11 horas da manhã, né? O Flamengo, na convocação, se for a convocação só para os jogos da eliminatória, ele jogaria com o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro, cederia os jogadores, perderia o primeiro jogo da Copa do Brasil sem os jogadores contra o Curitiba, perderia o primeiro jogo fora de casa pelo Brasileiro contra o Grêmio, né? Enfim, perderia o quê? Os jogadores, não o jogo, né? E perderia os seus jogadores contra a segunda fase, o segundo jogo da Copa do Brasil contra o Curitiba. Quer dizer, a gente pode jogar a Copa do Brasil obrigatoriamente com jogadores reservas, podendo ser eliminado pelo Curitiba, né, em função da seleção brasileira, em função da Conmebol, e pode também ser prejudicado no jogo contra o Grêmio lá no Sul. Cícero, mas é um jogo só, depois recupera. Não, meu amigo. Campeonato Brasileiro, eu estou cansado de falar aqui no canal, são 38 rodadas. Todo jogo é uma final. O pessoal fica falando, o Flamengo ganhou o Brasileiro, porque o Corinthians lá empatou com o Inter. Não, meu amigo, o Flamengo ganhou o Brasileiro porque ele empatou com o Palmeiras fora de casa com o time reserva, porque ele ganhou do Palmeiras, porque ele ganhou do Grêmio fora de casa. Todo jogo, ele vale exatamente os mesmos 3 pontos. E esses 3 pontos que a CBF pode atrapalhar o Flamengo podem ser decisivos lá no final do Campeonato Brasileiro. Então, ao mesmo tempo que aquela visão juvenil que a gente tinha no passado, quando o futebol também não era organizado, mas pelo menos tinha um bom senso e não se estuprava os clubes como se estupra hoje em dia. Meu jogador, Leandro, Júnior e Zico são da seleção, o Adílio também deveria ser da seleção, Andrade também deveria ser da seleção. Agora não. Agora nós, torcedores do Flamengo, ficamos rezando para que os nossos jogadores não sejam convocados para que a gente possa realmente dar prosseguimento nas nossas competições.
né? Eu vou fazer um outro vídeo logo mais dizendo, vendo o que realmente aconteceu nessas convocações, né? Lembrando que esse pedaço é um pedaço pequeno, porque vem a famigerada Copa América, que vai tirar jogadores do Flamengo pelo menos por 19 rodadas, quase a metade do campeonato o brasileiro. O Flamengo jogará sem algumas das suas principais peças. Certo, Arrascaeta, por exemplo, que é o craque do time do Flamengo, em função de uma Copa América que não tem absolutamente nada a ver. Ninguém mais liga para a Copa América. Ninguém liga mais para a seleção brasileira. Ninguém liga mais para essa. Todo mundo prefere os clubes, mas inventaram uma Copa América. E uma Copa América que vai ser sediada na Argentina e na Colômbia. Ontem, quem viu o jogo do Atlético Mineiro contra o América de Cali, bombas de gás lacrimogênio no campo, de 15 em 15 minutos, se paravam para os jogadores lavarem o rosto. Então, assim, a bagunça da Conmebol de manter uma competição como essa, sem o menor sentido, enfim, num lugar que teoricamente, faltam 30 dias, menos de 30 dias para a competição, a Conmebol ainda não se posicionou em relação a isso, uma competição que não tem nada a ver. Em 2019, há pouquíssimo atrás, a gente teve uma Copa América. Para que ter uma Copa América de novo agora? Qual é a vantagem de se ter uma Copa América agora? É só atrapalhar a vida dos clubes, atrapalhar. A gente, ano que vem, tem uma Copa do Mundo. Tudo bem, eliminatórias da Copa do Mundo, em algum momento tem que ser. Os países em convulsão social, né? Enfim, é uma falta de sensibilidade, é uma falta de respeito ao próximo, é uma falta de respeito aos clubes enorme, enorme. E aí, você, torcedor do Flamengo, você vai torcer para que sejam convocados jogadores do Flamengo para esses jogos do Brasil ou não? Que jogadores você queria que fossem convocados e que jogador vocês não queriam que fossem convocados? Tá, vai passar essa convocação agora para eliminatórias, logo em seguida tem para a Copa América. Que jogador do Flamengo você gostaria que fosse convocado para a Copa América? Já pensou ficar meio campeonato brasileiro sem o Arrascaeta? E sem o Gabigol? Já imaginou ficar meio campeonato brasileiro sem o Gabigol, para o Gabigol jogar a Copa América? É isso que você quer? Coloca aqui nos comentários, divide comigo a sua revolta, como é a minha revolta aqui também. E espero ver você no próximo vídeo. Mas antes disso, curta, compartilhe, divida com seus amigos. Não deixe de se inscrever no canal. Pessoal, só 10% das pessoas que veem os meus vídeos se inscrevem no canal. Não deixe de se inscrever no canal, então é muito importante para a gente. Aciona o sininho e fica esperando, porque todo dia temos vídeos falando sobre o Mengão e sobre o futebol português. Hoje, por exemplo, vai ter mais vídeo. Aquele abraço. Tchau, tchau.